Término da história de Pistis-Sofia, final. E esse mistério sabe por que é que todos os incontidos se separaram a si próprios, aqueles que recentemente nomeei, que estão nas regiões do segundo espaço do inefável, que é o espaço do primeiro mistério, e por que é que esses incontidos e ilimitados emanarão dos órfãos de pai. E esse mistério sabe por que é que os 24 mistérios do primeiro 3 vezes espiritual se separaram a si próprios, e por que é que são chamados os 24 espaços do primeiro 3 vezes espiritual e emanarão do segundo 3 vezes espiritual. E esse mistério sabe por que é que os 24 mistérios do segundo 3 vezes espiritual se separaram e emanarão do terceiro 3 vezes espiritual. E esse mistério sabe por que é que os 24 mistérios do terceiro 3 vezes espiritual, quer dizer, os 24 espaços do terceiro 3 vezes espiritual, se separaram a si próprios e emanarão dos órfãos de pai. E esse mistério sabe por que é que as 5 árvores do primeiro 3 vezes espiritual se separaram e se dilataram a si próprias, imóveis, uma após outra, ilimitadas uma com outra e com todas as suas ordens, e por que é que emanarão dos órfãos de pai. E esse mistério sabe por que é que as 5 árvores do segundo 3 vezes espiritual se separaram a si próprias e emanarão dos órfãos de pai. E esse mistério sabe por que é que as 5 árvores do terceiro 3 vezes espiritual se separaram a si próprias e emanarão dos órfãos de pai. E esse mistério sabe por que é que os inabarcáveis do primeiro 3 vezes espiritual se separaram a si próprios e emanarão dos órfãos de pai. E esse mistério sabe por que é que os inabarcáveis do segundo 3 vezes espiritual se separaram a si próprios e emanarão dos órfãos de pai. E esse mistério sabe por que é que os inabarcáveis do terceiro 3 vezes espiritual se separaram a si próprios e emanarão dos órfãos de pai. E esse mistério sabe por que é que o primeiro 3 vezes espiritual da região de baixo dos que residem nas ordens do um e único, o inefável, se separou a si próprio e emanou do segundo 3 vezes espiritual. E esse mistério sabe por que é que o terceiro 3 vezes espiritual, quer dizer, o primeiro 3 vezes espiritual de cima, se separou a si próprio e emanou do 12º Pro 3 vezes espiritual, que está na última região dos órfãos de pai. E esse mistério sabe por que é que todas as regiões que estão no espaço do inefável e todos os que nelas estão se estenderão a si próprias e emanarão da última margem do inefável. E esse mistério sabe, por si mesmo, por que é que se separaram a si próprios para emanar do inefável, quer dizer, de aquele que a todos governa e que os expande de acordo com as suas ordens. Vos falarei de tudo isto na expansão do universo, numa palavra, de todos aqueles de quem vos tenho falado, aqueles que surgiram e os que hão de vir, aqueles que emanam e os que aparecem, aqueles que estão exteriormente sobre eles e os que neles estão implantados, aqueles que conterão a região do primeiro mistério e aqueles que estão no espaço do inefável, deles vos falarei, porque os revelarei a vós e vos falarei deles, de acordo com cada região e com cada ordem, na expansão do universo. E vos revelarei todos os mistérios que governam sobre todos eles, os seus Pro 3 vezes espirituais e os seus Super 3 vezes espirituais que governam sobre os seus mistérios e as suas ordens. Agora, portanto, o mistério do inefável e através do qual todos estes surgiram, sabe por que é que surgiram todos estes de quem vos tenho falado abertamente. Este é o mistério que está contido em todos eles e é a saída, a ascensão e a exaltação de todos eles. E o mistério do inefável é o mistério que está contido em todos estes de quem vos tenho falado e de quem vos falarei na expansão do universo. E este é o mistério que está contido em todos eles, é o único mistério do inefável e da gnose de todos estes de quem vos falei, de quem vos falarei e de quem ainda não vos falei. Destes, vos falarei na expansão do universo e da sua gnose completa, uma com outra e por que é que surgiram. Esta é a única palavra do inefável. E vos falarei da expansão de todos os mistérios e o tipo de cada um deles e o modo de ser da sua consumação em todas as suas formas. E vos direi o mistério do um e único, o inefável e todos os seus tipos, todas as suas formas e a sua economia completa e por que é que aparecerão da última margem do inefável. E por que é que esse mistério é a exaltação de todos eles. E esse mistério do inefável é uma e única palavra que existe no verbo do inefável e este é a economia da solução de todas as palavras que vos tenho falado. E aquele que receba uma e única palavra desse mistério do qual agora vos falarei, assim como todos os seus tipos e todas as suas formas e o modo de realizar o seu mistério, vós porque sois perfeitos e completamente perfeitos realizareis toda a gnose desse mistério com toda a sua economia, já que a vós foram confiados todos os mistérios. Agora, escutai com atenção, porque posso revelar-vos esse mistério, que é, ponto.
Por conseguinte, o que receba uma e única palavra desse mistério do qual vos tenho falado, se provém do corpo de matéria dos arcontes, e se os receptores retribuintes vêm libertá-lo do corpo de matéria dos arcontes, os receptores que libertam do corpo, todas as almas que partem logo que os receptores retribuintes libertam a alma daquele que recebeu este um e único mistério do inefável, de que recentemente vos falei, imediatamente, se está liberto do corpo de matéria, se converte numa grande corrente de luz no meio desses receptores, e estes se sentirão terrivelmente atemorizados pela luz dessa alma e serão tornados impotentes e cairão, desistindo em conjunto, por temor à grande luz que acabaram de ver. E a alma que recebe o mistério do inefável se elevará de novo à altura, convertida numa grande corrente de luz, e os receptores não poderão compreendê-la e não saberão como é constituído o caminho sobre o qual irá. Porque, convertida numa grande corrente de luz, se elevará à altura e nenhuma força será capaz de a deter nem aproximar-se dela. Contudo, passará através de todas as regiões dos arcontes e de todas as emanações da luz, e não dará respostas em nenhuma região, nem desculpas, nem sinais, e nenhuma força dos arcontes, nem qualquer força das emanações da luz, será capaz de se aproximar dessa alma. Porém, todas as regiões dos arcontes e todas as regiões das emanações da luz, lhe cantarão louvores nas suas regiões por temor à luz da corrente que a envolve, até que tenha passado por todas elas e se dirija à região da herança do mistério que recebeu, o mistério do um e único, o inefável, e se converta em um com os seus membros. Amém vos digo, estará em todas as regiões tão rapidamente como uma flecha disparada. Agora, portanto, amém vos digo, o que receba esse mistério do inefável e o realize em todos os seus tipos e formas é um homem no mundo. Contudo, sobressairá mais do que todos os anjos e se destacará ainda mais do que todos eles. Ele é um homem no mundo. Porém, sobressairá mais do que todos os arcanjos e se destacará mais do que todos eles. Ele é um homem no mundo. Porém, sobressairá mais do que todos os tiranos e se erguerá, por si próprio, sobre todos eles. Ele é um homem no mundo. Porém, sobressairá mais do que todos os eimas e se erguerá, por si próprio, sobre todos eles. Ele é um homem no mundo. Porém, sobressairá mais do que todos os deuses e se erguerá, por si próprio, sobre todos eles. Ele é um homem no mundo. Porém, sobressairá mais do que todos os veedores de luz e se erguerá, por si próprio, sobre todos eles. Ele é um homem no mundo. Porém, sobressairá mais do que todos os santos e se erguerá, por si próprio, sobre todos eles. Ele é um homem no mundo. Porém, sobressairá mais do que todos os poderes triplos e se erguerá, por si próprio, sobre todos eles. Ele é um homem no mundo. Porém, sobressairá mais do que todos os órfãos de pai e se erguerá, por si próprio, sobre todos eles. Ele é um homem no mundo. Porém, sobressairá mais do que todos os invisíveis e se erguerá, por si próprio, sobre todos eles. Ele é um homem no mundo. Porém, sobressairá mais do que o grande e invisível órfão de pai e se erguerá, por si próprio, sobre ele. Ele é um homem no mundo. Porém, sobressairá mais do que todos os do meio e se erguerá, por si próprio, sobre todos eles. Ele é um homem no mundo. Porém, sobressairá mais do que as emanações do tesouro da luz e se erguerá, por si próprio, sobre todas elas. Ele é um homem no mundo. Porém, sobressairá mais do que a mescla e se erguerá, por si próprio e completamente, sobre ela. Ele é um homem no mundo. Porém, sobressairá mais do que toda a região do tesouro e se erguerá, por si próprio e de modo completo, sobre ele. Ele é um homem no mundo. Porém, governará comigo no meu reino. Ele é um homem no mundo. Porém, é rei na luz. Ele é um homem no mundo. Porém, não é deste mundo. E amém vos digo, esse homem sou eu e eu sou esse homem. E na dissolução do mundo, quer dizer, quando o universo for elevado e quando o número de almas perfeitas for concebido, todas elas juntas, e quando eu for rei no meio do último auxiliar, sendo rei sobre todas as emanações da luz e rei sobre os 7 Eimens, as 5 árvores, os 3 Eimens e os 9 guardiães, e sendo rei sobre o filho do filho, quer dizer, o Salvador gêmeo, e sendo rei sobre os 12 salvadores e sobre todo o número das almas perfeitas que receberão os mistérios da luz, então todos os homens que tenham recebido os mistérios no inefável, serão reis companheiros comigo e se sentarão à minha direita e à minha esquerda no meu reino. E amém vos digo, esses homens sou eu e eu sou esses homens. Por este motivo vos disse, anteriormente, vos sentareis nos vossos tronos, à direita e à esquerda do meu trono e governareis comigo.
Por este motivo, não titubeei nem me envergonhei de vos chamar meus irmãos e companheiros, porque sereis reis companheiros comigo, no meu reino. Por isso, vos digo isto, sabendo que eu vos darei o mistério do inefável, isto é, esse mistério sou eu e eu sou esse mistério. Ponto. Agora, portanto, não somente vós reinareis comigo no meu reino sendo reis companheiros, como todos aqueles que recebam o mistério do inefável. Eu sou eles e eles sou eu. Porém, o meu trono sobressairá sobre eles. Padecereis aflições no mundo, mais do que todos os homens, até que proclameis todos os ensinamentos que vos dei. E os vossos tronos se unirão ao meu, no reino. Por este motivo, anteriormente vos disse, onde eu esteja ali estarão também os meus 12 ministros. Porém, Maria Madalena e João, o virginal, sobressairão de todos os meus discípulos e de todos os que recebam os mistérios no inefável. E estarão à minha direita e à minha esquerda e eu sou eles e eles sou eu. Ponto. E eles serão como vós em todas as coisas excepto que os vossos tronos sobressairão dos deles e o meu trono sobressairá dos vossos. E todo o homem que encontre a palavra do inefável, amém vos digo, os homens que conheçam essa palavra, conhecerão a gnose de todos estes ensinamentos que vos tenho dado. Os ensinamentos que estão embaixo e os que estão em cima, os que se estendem para diante e para os lados, numa palavra, todo o homem conhecerá a gnose de todos estes ensinamentos que vos dei e dos que ainda não vos falei mas de que vos falarei, região por região e ordem por ordem na expansão do universo. E amém vos digo, eles conhecerão de que forma o mundo está estabelecido e conhecerão de que forma todos aqueles da altura estão estabelecidos e conhecerão de que terra surgiu o universo. Quando o Salvador disse isto, Maria Madalena adiantou-se e disse, meu mestre, tem paciência e não te desgostes comigo se te interrogo sobre todas as coisas com exatidão e certeza. Portanto, meu mestre, é então outra a palavra do mistério do inefável e outra a palavra de toda a gnose. O Salvador respondeu dizendo-lhe, sim. Outro é o mistério do inefável e outra a palavra de toda a gnose. E Maria acrescentou, dizendo ao Salvador, meu mestre, tem paciência se te interrogo e não te desgostes comigo. Portanto, meu mestre, a menos que vivamos e conheçamos a gnose da palavra íntegra do inefável, não seremos capazes de herdar o reino da luz. E o Salvador respondeu dizendo a Maria, seguramente, cada um que receba um mistério do reino da luz, irá e herdará até a região na qual recebeu mistérios. Porém, não conhecerá a gnose do universo e por que é que tudo isto surgiu a menos que conheça a una e única palavra do inefável que é a gnose do universo. E de novo vos digo abertamente, eu sou a gnose do universo. Além disso, é impossível conhecer a una e única palavra da gnose, a menos que primeiro se receba o mistério do inefável. Mas todos os que receberem os mistérios na luz irão e herdarão até a região na qual receberam mistérios. Por esta razão vos disse anteriormente, o que tenha fé num profeta receberá a recompensa de um profeta e o que tenha fé num homem justo, receberá a recompensa de um homem justo. Quer dizer, cada um irá até a região na qual recebeu mistérios. O que receba um mistério menor, herdará um mistério menor e o que receber um mistério maior, herdará as regiões mais altas. E cada um morará na sua região na luz do meu reino e cada um terá poder sobre as ordens que estão abaixo dele, mas não terá o poder de ir às ordens que estão acima. Morará na região da herança da luz do meu reino, sendo uma grande e desmesurada luz para os deuses e todos os invisíveis e estará em grande júbilo e grande regozijo. Agora, portanto, escutai com atenção, porque posso falar-vos da grandeza de aqueles que receberam os mistérios do primeiro mistério. Consequentemente, o que recebeu o primeiro mistério do primeiro mistério e se encontra no momento em que sai do corpo de matéria dos arcontes, os receptores retributivos virão logo em seguida e conduzirão a sua alma fora do corpo. E essa alma se converterá numa grande corrente de luz nas mãos dos receptores retributivos. E tais receptores terão temor à luz dessa alma. Essa alma irá para cima e passará através de todas as regiões dos arcontes e de todas as regiões das emanações da luz. E não dará soluções, nem justificações, nem sinais em nenhuma região da luz, nem em qualquer região dos arcontes. Contudo, passará por todas as regiões e lhe cruzará de modo a que chegue e governe sobre todas as regiões do primeiro Salvador. De igual forma o que receba o segundo mistério do primeiro mistério e o terceiro e o quarto até receber o 12º mistério do primeiro mistério, se está no momento de sair do corpo da matéria dos arcontes, os receptores retributivos chegarão de seguida e conduzirão a sua alma fora do corpo de matéria. E essas almas se converterão em grandes correntes de luz nas mãos dos receptores retributivos.
Esses receptores terão temor à luz dessas almas, se sentirão impotentes e cairão. Imediatamente, essas almas se elevarão de novo para o alto e cruzarão todas as regiões dos arcontes e todas as regiões das emanações da luz. E não darão soluções, nem justificações, nem sinais em nenhuma região. Contudo, passarão por todas as regiões e lhe cruzarão e governarão sobre todas as regiões dos 12 salvadores. Assim, aqueles que receberem o segundo mistério do primeiro mistério, governarão sobre todas as regiões do segundo Salvador, nas heranças da luz. De igual modo, aqueles que receberem o terceiro mistério do primeiro mistério e o quarto e o quinto e o sexto até ao 12º, governarão sobre todas as regiões do Salvador, até ao mistério que tenham recebido. E o que receber, sucessivamente, os mistérios até ao 12º mistério do primeiro mistério, isto é, o mistério principal em relação ao qual vos tenho falado e, portanto, o que receber os 12 mistérios que pertencem ao primeiro mistério, se abandona o mundo, passará através de todas as regiões dos Ritanks e todas as regiões da luz, convertido numa grande corrente de luz e governará sobre todas as regiões dos 12 salvadores, mas não será como os que recebem o uno e único mistério do inefável. Contudo, o que receber esses mistérios morará nessas ordens, onde todos são exaltados e permanecerá nas ordens dos 12 salvadores. Sucedeu, quando o Messias acabou de falar aos seus discípulos, que Maria Madalena se adiantou e beijando-lhe os pés disse: Meu mestre, tem paciência comigo e não te aborreças se te interrogo. Mostra-nos a tua misericórdia, meu mestre, e revela-nos todas as coisas que te perguntamos. Agora, portanto, meu mestre, por que é que o primeiro mistério possui 12 mistérios e o inefável somente um e único mistério? E o Messias respondeu-lhe, dizendo, na verdade, este possui um uno e único mistério, não obstante constituir 3 mistérios embora este seja um e único mistério. Contudo, o símbolo de cada um deles é diferente. Assim, estes 5 mistérios são semelhantes uns aos outros no mistério do reino, nas heranças da luz, porém, a forma de cada um deles é diferente. E o seu reino é mais elevado e exaltado do que todo o reino dos 12 mistérios do primeiro mistério juntos, embora não sejam semelhantes a um e único mistério no reino do primeiro mistério, no reino da luz. De igual modo, também os 3 mistérios não são semelhantes no reino da luz, porém a forma de cada um deles é diferente. E também não são semelhantes a si mesmos no reino, ao um e único mistério do primeiro mistério, no reino da luz e a forma de cada um dos 3 e a configuração de cada um deles é diferente de um para o outro. O primeiro mistério do primeiro mistério, se realizardes o seu mistério inteiramente e perseverardes cumprindo-o sutilmente em todas as suas formas, então saireis imediatamente do vosso corpo, convertidos numa grande corrente de luz que passará através de todas as regiões dos arcontes ou Ridantes e através de todas as regiões da luz. Todos temerão essa alma até que chegue à região do seu reino. O segundo mistério do primeiro mistério, por outro lado, se realizar sutilmente, em todas as suas formas o homem que realiza o seu mistério, se falar desse mistério sem contar com qualquer homem que tenha saído fora do corpo e lhe falar dele secretamente, se na realidade o homem que saiu fora do seu corpo recebeu mistérios pela segunda vez e está compartilhando a palavra da verdade, amém vos digo, se aquele homem saiu fora do seu corpo material, a sua alma então se converterá numa grande corrente de luz e passará através de todas as regiões até que chegue ao reino desse mistério. Porém, se aquele homem não recebeu mistérios e não está compartilhando as palavras de verdade, se ele, que exercitou tal mistério, falar dele sem contar com um homem que tenha saído fora do seu corpo e não tenha recebido os mistérios da luz e não compartilhe as palavras da verdade, amém vos digo, esse homem, se apareceu fora do seu corpo, não será julgado em nenhuma região dos arcontes ou Ridantes nem pode ser corrigido ou melhorado em nenhuma região, absolutamente e nem sequer o fogo lhe tocará, pelo grande mistério do inefável que com ele está. E eles lhe apressarão, colocando-o no seu turno, de um ao outro e lhe guiarão de região em região e de ordem em ordem até que o levam ante a Virgem da Luz. Entretanto, todas as regiões estarão com temor do mistério e do sinal do reino do inefável que com ele está. E se o levam ante a Virgem da Luz, ela verá o sinal do mistério do reino do inefável que está com ele, a Virgem da Luz o admirará e lhe examinará. Porém, eles sofrerão por não o levar à luz até que realize a total cidadania da luz desse mistério, isto é, as purificações da renúncia ao mundo e à matéria total que nele existe.
A Virgem da Luz lhe selará com um selo mais elevado que este, e lhe permitirá, nesse mês em que saia do seu corpo de matéria, repousar num corpo que seja justo e que encontrará a essência divina da verdade e os elevados mistérios para que os redirija da luz eterna que é o dom do segundo mistério do primeiro mistério do inefável. O terceiro mistério do inefável, por outro lado, o homem que realize esse mistério e saia, por si mesmo, do seu corpo, não só herdará o reino do mistério mas, se completa tal mistério e o realiza em todas as suas formas, isto é, se passa esse mistério e o exercita sutilmente e pronuncia o nome desse mistério ante um homem que saia do seu corpo e conheça tal mistério, deixa ao primeiro que se tenha demorado ou, de preferência, que não se tenha demorado, um que esteja no horrendo castigo dos Arcontes ou Ridiantes e nos seus espantosos juízos e múltiplos fogos, amém vos digo. O homem que tenha saído do seu corpo, se o nome desse mistério é pronunciado em seu benefício, eles se e precipitarão para trazê-lo e levá-lo de um ao outro, até que o levam ante a Virgem da Luz. E ela lhe selará com um selo maior do que este, e, nesse mês, lhe deixará repousar no corpo justo que encontrará a essência divina na verdade e no mistério mais elevado, para que reda o reino da luz. Isto, portanto, é o dom do terceiro mistério do inefável. Por conseguinte, o que receba um dos 5 mistérios do inefável, se sai do seu corpo e herda até a região desse mistério, em seguida, é o reino desses 5 mistérios, mais elevado do que o reino dos 12 mistérios do primeiro mistério e mais elevado do que todos os mistérios que estão abaixo deles. Porém, esses 5 mistérios do inefável são semelhantes um ao outro no seu reino, mas não são semelhantes aos 3 mistérios do inefável. O que recebeu os 3 mistérios do inefável, por outro lado, se sai do corpo, herdará até ao reino desse mistério. E esses 3 mistérios são semelhantes um ao outro no reino e são mais elevados e mais exaltados do que os 5 mistérios do inefável, no reino. Contudo, não são semelhantes com um e único mistério do inefável. O que recebeu um e único mistério do inefável, por outro lado, herdará a região do reino completo, de acordo com a sua inteira glória, como já vos havia dito noutra ocasião. E cada um receberá o mistério que está no espaço do universo do inefável e todos os mistérios que estão unidos nos limbos do inefável, a respeito dos quais todavia ainda não vos falei, assim como acerca da sua extensão, configuração e tipo de cada um. Como é e por que razão é chamado o inefável ou por que motivo permanece expandido com todos os seus limbos? Quantos limbos estão em ele e todos os seus desígnios divinos, dos quais por agora não vos falarei, mas apenas quando chegar a expansão do universo. Então vi ou direi tudo, individualmente, isto é, as suas expansões e descrições, como são e o conjunto, de todos os seus limbos, que pertencem ao desígnio divino do um e único, o inacessível Deus de verdade, até que região cada um receberá os mistérios no espaço do inefável e até que região herdará do que recebeu. E aqueles da região completa do espaço do inefável não dará resposta nessa região, não lhes dará desculpas e não lhes dará sinais nem símbolos já que estão sem eles e não têm receptores. Contudo, passarão através de todas as regiões até que cheguem à região do reino do mistério que receberam. De igual modo, também aqueles que recebam mistérios no segundo espaço não têm respostas nem desculpas, já que estão sem sinais nesse mundo que é o espaço do primeiro mistério do primeiro mistério. E aqueles do terceiro espaço, que está fora, que é o terceiro espaço de fora, dentro, cada região, nesse espaço, tem os seus receptores, as suas explicações e os seus símbolos, dos quais um dia vos falarei, quando vier a falar de tal mistério, isto é, quando vos falar da expansão do universo. Não obstante, na dissolução do universo, isto é, quando o número de almas perfeitas estiver completo e o mistério, através do qual o universo surgiu se tenha completado, eu passarei 1000 anos, conforme os anos da luz, sendo rei sobre todas as emanações da luz e sobre o número completo das almas perfeitas que hajam recebido todos os mistérios. Sucedeu, quando o Messias acabou de dizer estas palavras aos seus discípulos que Maria Madalena se adiantou e disse, meu mestre, quantos anos, dos anos do mundo físico perfazem um ano da luz? O Messias respondeu a Maria dizendo-lhe, um dia da luz equivale a 1000 anos do mundo físico, pelo que 36 milhares e meia de anos do mundo físico equivalem a um só ano da luz. Portanto, eu passarei 1000 anos da luz sendo rei no meio do último auxiliar e sobre todas as emanações da luz e sobre o número total de almas perfeitas que tenham recebido os mistérios da luz. E vós, meus discípulos e todo o que receber o mistério do inefável, morará à minha direita e à minha esquerda, sendo reis comigo, no meu reino.
E todos os que tenham recebido os 3 mistérios do inefável serão reis companheiros convosco no reino da luz, mas não serão semelhantes a vós nem aqueles que receberam os mistérios do inefável. Pelo contrário, sendo reis morarão por detrás de vós. E os que receberem os 5 mistérios do inefável, também morarão por detrás dos 3 mistérios, sendo reis, também. E, além disso, os que receberem o 12º mistério do primeiro mistério também morarão por detrás dos 5 mistérios do inefável, sendo também reis de acordo com a ordem de cada um deles. E todos os que receberem os mistérios em todas as regiões do espaço do inefável também serão reis e morarão diante daqueles que receberam o mistério do primeiro mistério estendendo-se de acordo com a glória de cada um deles. Assim, os que receberem os maiores mistérios, morarão nas regiões mais elevadas e os que receberem os mistérios menores, morarão nas regiões menores, sendo reis na luz do meu reino. Estes são apenas uma parte do reino do primeiro espaço do inefável. Por outro lado, os que receberam os mistérios do segundo espaço, quer dizer, do espaço do primeiro mistério, morarão na luz do meu reino, estendendo-se de acordo com a glória de cada um deles e cada um estará no mistério até ao qual tenha recebido. E os que tenham recebido os maiores mistérios também morarão nas regiões mais elevadas e os que recebam os menores mistérios morarão nas menores regiões na luz do meu reino. Esta é a parte do segundo rei para os que receberam o mistério do segundo espaço do primeiro mistério. Por outro lado, os que receberem o mistério do terceiro espaço, quer dizer, do primeiro espaço de fora, morarão por detrás do segundo rei, estendendo-se na luz do meu reino de acordo com a glória de cada um deles e cada um morará na região até a qual tenha recebido mistérios. Assim, aqueles que tenham recebido os maiores mistérios morarão nas regiões mais elevadas e os que receberem os menores mistérios morarão nas menores regiões. Estas são as 3 partes do reino da luz. Os mistérios destas 3 partes da luz são excessivamente numerosos. Lhe encontrareis nos 2 grandes livros de Geu. Contudo, vos darei e revelarei os grandes mistérios de cada parte, que está mais elevada do que cada região, quer dizer, os fundamentos, de acordo com cada região e de acordo com cada ordem que guiará toda a raça humana para as regiões mais elevadas de acordo com o espaço de herança. O restante dos mistérios menores, não vos é necessário porque o encontrareis nos 2 livros de Geu, os quais Enoque escreveu enquanto conversávamos acerca da árvore da gnose e da árvore da vida no paraíso de Adão. Agora, portanto, quando vos explicar a extensão completa, vos darei e revelarei os grandes mistérios das 3 partes do meu reino, que são fundamento dos mistérios que vos darei e revelarei em todas as suas formas, símbolos e as suas chaves e células do último espaço, quer dizer, o primeiro espaço de fora. E vos revelarei as soluções e as epulódias e os sinais desse espaço. O segundo espaço que está dentro não possui soluções, nem epulódias, nem sinais, nem chaves, nem células. Somente possui símbolos e formas. Quando o Salvador acabou de dizer tudo isto aos seus discípulos, André adiantou-se e disse: Meu mestre, não te desgostes comigo e tem misericórdia de mim. Peço-te que me levas o mistério do que te perguntarei, porque me tem sido difícil compreendê-lo. O Salvador respondeu, dizendo-lhe: Pergunta o que desejas perguntar, porque lhe revelarei, frente a frente e sem analogias. E André respondeu, dizendo: Meu mestre, estou assombrado e sumamente deslumbrado de como os homens deste mundo com corpo de matéria, mesmo quando provenham do mundo, poderão passar através destes firmamentos, dos arcontes, de todos os senhores e de todos os deuses, de todos os invisíveis e de todos os da região completa da direita e de todos os grandes das emanações da luz e poderão entrar em todas elas herdando o reino da luz. Isto não compreendo. Quando André disse isto, o Espírito do Salvador despertou em ele e, exclamando, disse-lhe: Por quanto tempo terei de suportar-te? Por quanto tempo serei indulgente contigo? Então não entendeste e permaneces na ignorância. Não compreendeste ainda que vós e todos os anjos e todos os arcanjos, os deuses e os senhores e todos os da região completa da direita e todos os grandes das emanações da luz e toda a sua glória, são todos um com o outro de uma e a mesma textura, da mesma matéria e da mesma substância e que todos vós sois da mesma mescla. Por mandato do primeiro mistério, a mescla foi forçada até que todos os grandes das emanações da luz e toda a sua glória se purificassem a si próprios e até se purificarem a si mesmos, da mescla. Eles não se haviam purificado a si próprios, por si mesmos, mas tinham se purificado a si próprios por necessidade, de acordo com a economia do um e único, o inefável.
Realmente eles não haviam sofrido nenhum padecimento, nem se haviam transformado a si próprios nas regiões, nem se tinham desdobrado a si mesmos, nem invertido por si mesmos em corpos de diferente classe de um a outro, nem haviam tido qualquer aflição. Vós, em particular, sois o resíduo do tesouro e sois o resíduo da região da direita e sois o resíduo da região dos do meio e sois o resíduo de todos os invisíveis e de todos os radiantes. Numa palavra, vós sois o resíduo de todos estes. E estáis com grandes padecimentos e aflições em vosso ser, vertidos de um a outro em distintas classes de corpos físicos. E depois de todos estes padecimentos haveis lutado e combatido convosco próprios, tendo renunciado a todas as coisas do mundo e o que nele há. Não haveis deixado de buscar até encontrar os mistérios do reino da luz que vos purificarão e conduzirão para a luz mais purificada, sumamente depurada, que vos converteu em luz purificada. Por esta razão, vos disse anteriormente, o que procura encontra ponto. E vos disse, buscai os mistérios da luz que purificam o corpo de matéria e o convertem em luz depurada, sumamente purificada. Ponto. Amém vos digo, por amor à raça humana, pois esta é material, eu me desdobrei a mim mesmo e lhes trouxe todos os mistérios da luz para que sejam purificados, já que eles são o resíduo de toda a matéria da sua matéria. Mas não seria salva uma só alma da raça humana nem estaria capacitada para herdar o reino da luz, se não lhes trouxesse os mistérios que purificam. Ponto. As emanações da luz não necessitam dos mistérios já que elas estão purificadas, porém, a raça humana, sim necessita deles, porque toda ela não é mais do que resíduos materiais. Por isso, vos disse noutras ocasiões, o homem são não necessita do médico, apenas o enfermo, quer dizer, aqueles que moram na luz não necessitam dos mistérios porque são luzes purificadas. Porém a raça humana, sim necessita deles, por ser resíduo. Portanto divulgai a todos, dizendo que não desanimem, procurando dia e noite até encontrarem os mistérios que purificam, que renunciem às coisas do mundo e ao que nele há. Porque o que compra e vende neste mundo e o que come e bebe da sua matéria e o que vive dos seus interesses e associações acumula outras coisas ao resto da sua matéria, já que todo este mundo e tudo o que nele há e todas as suas associações são resíduos materiais, que serão investigados sobre a sua pureza. Por esta razão vos disse, anteriormente, renunciai às coisas deste mundo e ao que existe nele para que não acumuleis outras coisas além das que já possuis. Apregoai por isso, a toda a raça humana, dizendo que renunciem a tudo no mundo e às suas associações para que não acumulem outras coisas além das que já têm e acrescentai que não cessem de buscar, dia e noite, os mistérios que purificam e não se apresentem até os ter encontrado já que estes os purificarão e os levarão até a luz depurada para que cheguem à altura e herdem a luz do meu reino. Ponto. Agora, portanto, André, com os teus irmãos e condiscípulos, devido às vossas renúncias e aos padecimentos que haveis suportado em cada região e pelas vossas mudanças, obtidas em cada região pelos vossos seres vertidos de um a outro corpo de diferente classe e por todas as vossas aflições e porque depois de tudo isto haveis recebido os mistérios que purificam e vos haveis convertido em luz depurada sumamente purificada, chegareis, por esta razão, à altura e penetrareis em todas as regiões das grandes emanações da luz e sereis reis no reino da luz, para sempre. Mas, se provindo do corpo de matéria chegais mais acima, alcançando a região dos arcontes, então, estes se surpreenderão envergonhados diante de vós, devido a que, embora sendo resíduo da sua matéria, vos haveis convertido em luz mais purificada do que todos eles. E se chegais à região do grande invisível e à região dos do meio e dos da direita e às regiões de todas as grandes emanações da luz sereis então venerados entre todos eles, devido a que, apesar de serdes resíduo da sua matéria, vos haveis convertido em luz mais purificada do que todos eles. E todas as regiões vos louvarão até que entreis na região do reino. Esta é a resposta à pergunta que fizeste. Agora, portanto, André, ainda duvidas e desconheces? Quando o Salvador disse isto, André entendeu claramente e não só ele, mas todos os discípulos compreenderam com exatidão que herdariam o reino da luz. E arrojaram-se aos pés do Messias clamando em alta voz e lamentando-se, suplicantes, ante o Salvador e disseram-lhe: Mestre, perdoa ao nosso irmão o pecado de duvidar. Salvador respondeu-lhes dizendo: Perdoou e perdoarei. Para isso me enviou o primeiro mistério, para que perdoe os pecados de todos. A conclusão de outro livro. E aos que merecem os mistérios que residem no inefável, os quais não se conhecem pois estes existem antes do primeiro mistério, direi, usando algo semelhante e parecido para que possam entender, são como os membros do corpo do inefável.
E cada um existe de acordo com a dignidade da sua glória. A cabeça de acordo com a dignidade da cabeça e os olhos de acordo com a dignidade dos olhos e os ouvidos de acordo com a dignidade dos ouvidos e o resto dos membros do corpo, de igual modo, para que a matéria seja manifestada. Há pois uma multidão de membros, porém, um só corpo. Realmente, falo disto sob a forma de analogia, modelo e semelhança e não na forma de verdade, nem revelei a palavra na verdade, mas o mistério, único, do inefável. E todos os membros que estão em ele, de acordo com a palavra com a qual o comparei, quer dizer, os que moram no mistério do inefável e os que moram em ele, assim como os três espaços que estão depois deles, de acordo com os mistérios, de todos estes, na realidade, verdadeiramente, eu sou o tesouro, semelhante ao qual não há outro tesouro no mundo. Contudo, ainda há mais palavras e mistérios e outras regiões. Agora, portanto, bem-aventurado é aquele que encontrou as palavras do primeiro espaço que está fora, porque será um Deus que encontrou estas palavras dos mistérios do segundo espaço que está no meio. E é um Salvador e um incontido que encontrou as palavras dos mistérios do terceiro espaço que está dentro e sobressairá mais do que o universo e os que estão no terceiro espaço, porque encontrou o mistério em que eles estão e no qual permanecem. Portanto, ele é como eles. Por outro lado, o que encontrou as palavras dos mistérios que vos descrevi, de acordo com a analogia dos membros do corpo do inefável, amém, vos digo. Esse homem encontrou as palavras destes mistérios na verdade divina, é o primeiro na verdade e é como ele, o primeiro, o inefável, porque através dessas palavras e mistérios, e o universo em si mesmo, permanece por causa do primeiro. Por esta razão, o que encontrou as palavras desses mistérios é como o primeiro, porque é a gnose da gnose do inefável em relação ao que falamos no dia de hoje.